Olá, boa tarde, bem-vindo ao Papo Iluminado. Eu sou a Ju Varela e hoje eu tô aqui com vocês e também com Gabriel Mendes, uma pessoa, um escritor maravilhoso que eu conheci através das redes sociais, que tem um chamado muito lindo e muito forte em relação à cultura indígena. E ele escreveu um livro muito legal e eu trouxe aqui ele pra gente poder conversar sobre essa cultura que eu sempre falo pra vocês, que é algo que tem dentro do meu coração, algo que eu acho que tem muita coisa para ser falada, para ser explicada e ser desmistificada. Então seja muito bem-vindo, Gabriel. Tô muito feliz que você tá aqui hoje. Obrigado, Ju. Obrigado pela oportunidade de levar essa mensagem da floresta aí para mais pessoas. É isso. E a gente se conheceu, né, pelas redes sociais e a gente se conheceu por conta do seu livro. E Uhum. como é que foi mesmo? Acho, não me lembro agora. Porque você escreveu o livro com o Tatu, que mora lá em Isso, Caraíva, né? perfeito. Isso, em Caraíva é um terreno indígena, onde eu moro também é. Então, eu acho que é uma mensagem que eu tenho aí uma responsabilidade de trazer também, por morar lá e, enfim, conhecer muita coisa. Mas antes da gente começar esse papo, queria te convidar pra gente fazer uma meditação rapidinha, pra Vamos gente lá. entrar aí no clima da floresta. Boa. Então, todo mundo que tá em casa também, quem sentir de participar, colocar, eu sempre falo de colocar a coluna ereta, o peito aberto. Eu amo que eu falo, todo mundo põe aqui. Todo mundo, eu olho, tá todo mundo assim. A gente, a gente esquece muito, né, de colocar a coluna aberta, de estar com o peito aberto. E isso é a maneira que a gente enfrenta a vida e nesse lugar, né, assim, de alinhamento, é onde a gente consegue enfrentar a vida mesmo de um lugar mais posturado, porque só a nossa posição, né, do corpo já muda muito como a gente encara a vida. Então, colocar o peito aberto, as mãos para cima, e soltar o ar pela boca, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, inspirar relaxamento, expirar qualquer tensão. E meditar sobre observar, é permitir com que os pensamentos existam, permitir com que as emoções e as sensações existam. É relaxar o corpo nesse lugar de controle e estar somente no aqui e agora, nesse lugar de observação. Então a gente pode começar observando o ambiente ao nosso redor, as sensações físicas, os ruídos, o toque das nossas mãos com a nossa própria pele ou com a nossa própria roupa. Observando a nossa pele em contato com a roupa. E a gente vai se aproximando dessa observação da nossa respiração. Qual que é a temperatura do ar que entra? A temperatura do ar que sai? E a gente vai se conectar agora com essa movimentação interna de retrair e expandir. Quando a gente inspira, a gente expande. Quando a gente expira, a gente retrai. Nesse ciclo constante, assim como os batimentos cardíacos. E a gente vai sentindo o pulsar do nosso coração por dentro do nosso corpo. Onde que eu percebo esse pulsar? Nas mãos, nas pernas. Como que é sentir e observar esse pulsar? E nessa observação eu vou percebendo o meu corpo por dentro, levando a minha atenção cada vez mais para o centro do meu peito, até chegar no meu coração.
esse órgão potente que expande e retrai constantemente, nos lembrando do ciclo da vida, nos relembrando da natureza humana que nós somos, nos relembrando que assim como o ciclo das marés, o ciclo das estações do ano, o nosso coração bate, nos relembrando que somos parte dessa natureza, nos mostrando que o nosso próprio corpo possui a sua própria sabedoria, assim como a sabedoria de uma árvore, assim como a sabedoria de uma flor para nascer e para existir sem o controle, relaxando que o próprio ciclo natural faz o seu trabalho, sem precisar de tanto esforço, controle e retração, entendendo que a cada retração existe uma expansão natural nesse movimento interno constante, nos permitindo entrar nesses ciclos, nos encontrar nessa fluidez da natureza em que se retrai e se expande constantemente, em contato com o nosso coração. Pouco a pouco a gente vai retornando a nossa atenção para o resto do nosso corpo, voltando para o nosso ambiente presente, nosso ambiente que estamos, movimentando partes do corpo que pedirem. Pouco a pouco vamos voltando, abrindo os olhos. Ai, relaxados todos? Bem, posso tirar o tênis? Claro! Até ia ficar à vontade aqui. Boa. Eu não consigo ficar de tênis assim no carpete, meu Deus. Então agora sim, agora vamos conversar um pouco. Me conta então sua trajetória, porque eu tava lendo o livro, né? Acho que eu até te falei isso agora há pouco. E você começou a contar um pouco o seu... Acho que, de uma certa maneira, despertar para esse lugar da floresta, da cultura indígena, mas acho que tem sido um chamado da natureza mesmo, chamar as pessoas para entender um pouco esse processo. Principalmente, acho que quem é muito da cidade, né? Que perdeu esse contato. Mas me conta um pouquinho como é que surgiu tudo isso, assim, esse processo. Tá. Eu acho que começa, assim, eu posso dizer que foi em 2016, quando eu comecei a frequentar grupos de espiritualidade, de autoconhecimento, e aí tive esse despertar espiritual, né, que foi justamente essa reconexão com a minha essência. E aí, a partir disso, foi um mundo de descobertas, né, de quem era o Gabriel, de fato, né, porque até então, até antes disso, eu era um jovem como praticamente a maioria das pessoas que vivia meio que condicionado, né, então, dentro dos padrões sociais. Então, eu lembro que com 17 anos eu estava indo para direito, né, porque me disseram que direito era, como eu gostava de ler essas coisas, tinha tudo a ver comigo, mas não tinha nenhuma referência, assim, do que direito realmente fazia um advogado em si. E aí, também na questão, assim, de trabalho, né, estágio, aquela rotina de faculdade, estágio e tal. E eu percebi, assim, que eu estava vivendo uma rotina, assim, muito no automático, no piloto automático, sabe? Então, em 2016, quando eu comecei a frequentar esses grupos de espiritualidade, foi o momento que eu comecei a perguntar o que o Gabriel realmente gosta de fazer, o que ele ama, quem era ele, o que ele gostava. E aí, nesse movimento de busca interna, foi que eu comecei a também entender um pouco mais da minha ancestralidade, né? E aí tem muito a ver também com a questão indígena, né? Que todos nós, querendo ou não, somos filhos de Gaia, tem o sangue indígena, quem é do Brasil tem sangue indígena, principalmente. Tem. Só que a gente, às vezes, acaba não reconhecendo, não honrando, né? Então, a gente gosta de falar que é descendente de europeu, mas de indígena... Ninguém fala, é né? descendente indígena, Exatamente. né? Eu amo. Então, foi o chamado que eu tive, né? E aí, nessa busca interna de autoconhecimento, expansão de consciência, eu comecei a ter contato com as medicinas da floresta. Então, eu lembro que quando eu consagrei em 2016 a ayahuasca, foi assim, um dos dias mais profundos da minha vida, assim, sabe? Que eu percebi que realmente a planta é um ser vivo,
que ela de fato está aqui o tempo todo interagindo com a gente, que a natureza, ela pulsa, ela respira e a gente precisa ter esse olhar um pouco maior, assim, a sensibilidade. Então, com as medicinas da floresta, né, com essas plantas professoras, eu comecei a me aprofundar mais no autoconhecimento. E aí, acho que acaba que é inevitável você começar a se conectar mais com essa questão indígena também. E aí, mais para frente, foi esse chamado que eu tive de usar um talento que eu tinha, que é a questão da escrita, para espalhar uma mensagem que eu acredito, que é a mensagem da floresta, a mensagem dos povos indígenas, através da minha arte, que é a arte de escrever. Sim. E como é que foi, assim, você pode contar um pouco a experiência com a ayahuasca? Qual outra medicina você consagrou? Eu consagrei algumas, né, nesse movimento da expansão da consciência. A primeira foi a ayahuasca, que foi o grande, assim, quando saíam os véus, né, que, assim, a ayahuasca, ela tem uma força muito grande de mostrar alguns comportamentos que a gente está tendo, assim, nocivos, sabe? Você já consagrou? Já. Então, de mostrar um pouco, assim, de comportamentos sabotadores, aquilo que a gente, às vezes, acaba duvidando da sua própria capacidade, crenças limitantes. Então, foi muito intenso. Eu lembro que tive algumas catarses, assim, de choro profundo e tal. Mas depois disso foi um caminho que eu fui buscando, entendendo mais também, e aí eu consagrei o rapé, né, o próprio cogumelo, que para mim também é um dos mais fortes, né, que é um Eu grande nunca professor. consagrei o cogumelo. Nossa, Lá muito insight, em Caraíva, né? Também não? Não foi em Caraíva não, isso foi na Bahia mesmo, mas não foi em tá. Caraíva não. E também em Floripa, também foi um movimento assim, muito forte que eu tive com cogumelo. Então, aí teve a sananga, assim, já... Ai, sananga eu nunca tive Nunca coragem. Sananga, pra quem não sabe, é um colírio, né? Isso. Que é um veneno de sapo, não? A sananga, isso, é tirado Não, é o cambu, na verdade. Ah, o cambu que é cambu veneno que é do sapo. é. Esse você já fez também? Não, cambu eu nunca tive coragem. Esse também falam que é puxado, Esse né? que diz que é a sensação até de quase morte, assim, que você fica num... Que parece que eles dão a picada e em menos de 30 segundos você já vomita, não sei o quê, e entra num estado bizarro. Esse é bem profundo. Mas a sananga é mais uma coisa física, assim, de você... Eles dizem que é uma coisa espiritual de você limpar os véus, de você conseguir remover aquilo que está tampando a sua visão. Então, até os indígenas, alguns usam para caçar também. Mas é uma ardência muito forte, assim, é uma irritação no olho bem grande, assim, durante poucos minutos, mas tem essa coisa mais física. Sim. E essa limpeza espiritual também. Sim. Por que fala consagrar e não tomar? Perfeito, essa é uma boa pergunta, porque a consagração vem de um movimento consciente, né? Um movimento de você entender que aquilo ali, você não está tomando quando você toma uma bebida, você está consagrando, uma cerimônia, uma coisa religiosa. É uma coisa sagrada, né? Acho que consagrar vem de sagrado. Tornar sagrado, perfeito. Porque quando você olha para aquela medicina e tem uma devoção, né? Aquilo, porque é realmente muito forte. Não é uma brincadeira, né? Perfeito, e isso é um ponto interessante, porque hoje em dia a gente está vendo muitas pessoas que estão, às vezes, conduzindo rodas de cura, utilizando as medicinas da floresta, sem ter o devido preparo energético, entender de fato de onde vem aquela medicina. Então, acabou se popularizando na cidade, principalmente. Sim. Só que muita gente indo sem consciência, tipo, usando uma medicina dessa que abre o seu terceiro olho, os seus chakras, tudo, sem você ter um mínimo de reverência com essa sabedoria ancestral, entende? Sim. Muito perigoso. É muito perigoso. Não, total. E eu acho que te traz responsabilidade também no sentido de que te abre o olho para muita coisa. Então, você vai ter muita informação ali que, de uma certa forma, você precisa saber lidar. E você precisa ter estrutura emocional para sustentar aquilo que você tá vendo. Então, quem tá aplicando aquilo precisa ter uma responsabilidade grande. Quem tá recebendo precisa ter uma grande responsabilidade no sentido de saber lidar, porque é isso, você falou, você teve catarse, crise de choro, eu tive catarse de crise de choro também, muito vômito, você põe tudo pra fora realmente, e você pós aquilo, você vai ter que lidar com tudo aquilo que você viu. Sim. Então não é uma brincadeira, não é uma diversão, né? É um lugar bem mais profundo do que isso, assim. E eu lembro assim que assim que eu consagrei a ayahuasca, eu comecei a falar para meus amigos, né, próximos, eu falei, velho, foi a maior experiência da minha vida, foi profunda, assim, é como se fosse um outro Gabriel, assim, que renasceu daquilo ali. E eu comecei, assim, nessa empolgação, até convidar todo mundo, assim, tipo, velho, você precisa consagrar também, você vai... Só que hoje eu percebo, assim, que é uma irresponsabilidade, porque se a pessoa não sente o chamado, de fato, de dentro pra fora, se ela chega lá achando que vai, vou consagrar pra ter uma brisa, uma viagem, nossa, pode ter os processos de cura muito intensos, sabe? E você já ouviu falar do bufo? Não. Nunca ouviu? Não. Esse, pra mim, foi o... Assim, eu até parei depois desse. Esse daí é um veneno de sapo mexicano. E é não sei nem se eu deveria falar assim pra não influenciar, porque realmente é um negócio muito pesado. Foi muito intenso, assim. E não recomendo, de verdade, não recomendo mesmo. Até porque começou a ficar moda no México, porque é um sapo que vive a 30 metros embaixo da areia. E esse sapo, ele tem um veneno
XYZ, que ele só sai 2 meses por ano, e ele sai, o pessoal extrai, chama o veneno do bufo. E aí você recebe, como é que chama aquele líquido antes de você morrer? É DMT, né? DMT pode ser, não sei se é É exatamente. DMT, não é? Quando você tem a experiência fora do corpo. Bom, esqueci o nome do negócio. Eu acho que é DMT, mas enfim. A pessoa toma e sai do corpo? É, você fuma. Mas é tipo um cachimbo, tipo um eu veneno acho que mesmo. É DMT, então pode ser mesmo. É DMT, né? É. Caraca, meu. Foi uma experiência assim. Nossa. Você realmente sai do corpo. Tipo, você vê seu corpo lá e você saiu e você vai viver um outro negócio. Só que assim, é uma leveza. A sensação que eu tive, uma leveza e uma paz tão grande, parecia que eu tava flutuando. Sabe quando você vê o avião tudo azul, assim? É. E eles falam, ai, que legal, né? Mano, não, deu um pânico. Na hora que eu cheguei lá e senti, você não tinha corpo. Não tinha corpo, você só tinha alma. E sua cabeça continuava funcionando, seus pensamentos continuavam funcionando. E uma leveza e uma paz tão profunda que dava uma angústia profundíssima. Nossa. Muito doido, assim. Quanto tempo isso? Durou, tipo, 15, 20 minutos. Que é uma assim. eternidade pra quem tá nessa. É, só que era uma coisa de, tipo, querer tá e, tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque é uma angústia, cadê meu corpo? Ao mesmo tempo que você percebe que você não é ninguém, sabe? Tipo assim, que você é o todo, ao mesmo tempo que você é você. Indivíduo, sim. É, então é toda essa dualidade em um só. Só que assim, você voltar pra consciência e lidar com tudo isso é muito desafiador também. E então eu fiquei uns 4, 5 dias meio em choque, assim, em choque. Fiquei, tipo assim, sem conseguir falar, sabe? Então não é brincadeira, você tem que... Eu me arrependi muito na época. Hoje em dia não, acho que valeu a pena, passou e tal. Sim. Mas por isso que eu acho que não é brincadeira, assim, mexe com a gente mesmo, mesmo. E parecia que eu tinha morrido mesmo, porque era como se eu tivesse chegado lá e tinha gente falando comigo, oi, oi. Sabe aquela cena de filme? Tudo bem, 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 sabe? Foi muito doido. É por isso que é importante você perceber assim, qual é o espaço que você vai fazer a consagração, com quem você vai estar, né? A pessoa que está fazendo esse trabalho, que vai te conduzir, ela tem um preparo, tem uma bagagem. Exato. Como foi feito o feitio, né? Que é o preparo das medicinas, tudo isso você precisa questionar, porque se você entra meio que de curioso só, sim, pode não, exato. De curioso não dá. E eu fui bem consciente, assim, tal, mas mesmo assim, eu não acho que é brincadeira. A ayahuasca nunca mais voltei também. Falei, foi não. Uma vez? Fui uma vez, mas eu preciso sentir o chamado. Eu respeito muito isso, assim, de quando eu senti que eu preciso ir. Mas me conta, e aí qual mais você fez? Como é que foi? Aí teve o rapé, que aí já é uma coisa mais de contemplação, assim, dá um aterramento também, né? Às vezes tira um pouco, assim, da nebulosidade, assim, da mente, esse ruído mental. A sananga, como eu falei, e pra mim o cogumelo, que também, depois da ayahuasca, foi um dos mais fortes, assim. De lições de vida, assim, é como se você estivesse conectando com o seu eu superior, sabe? Então, vem algumas orientações pra sua vida, que você fala, nossa, como eu não tinha pensado nisso, sabe? Uma clareza, assim, das coisas. Sim. É incrível. O cogumelo foi um grande professor também. É? Sim. Pô, deve ser legal de cogumelo, eu gostaria de fazer. Eu nunca vi, assim, nunca ouvi ninguém... Eu morei em Caraíva e ele passou um tempo lá em Porto do Boi, que é uma aldeia lá, né? E lá eu nunca vi eles fazerem cogumelo. Eu acho que eles, inclusive, até eu dei pro Tatu com chocolate, que era de cogumelo, não sei se ele experimentou. Mas não é tanto do costume do povo pataxó, pelo menos eu não vejo que não tem. Do povo pataxó, eu acho que não. E aí, como é que você foi parar lá em Caraíva? Como é que foi esse processo, assim, desse chamado indígena? Porque, assim, eu tô falando muito, mas é porque quando eu tava lendo seu livro, pra mim foi um chamado muito similar, assim. Então eu queria muito que você contasse o seu. Então, só voltando um pouco pra até chegar lá, né? Que foi, assim, uma combinação de sinais. Como eu disse, né? Eu, assim, com 20 anos eu meio que, depois que eu tive esse despertar espiritual, eu comecei a ter essa vontade de não querer seguir o padrão, sabe? Tipo assim, qual é a minha verdade aqui? Qual é o meu caminho? Então, nisso eu comecei a empreender em projetos pessoais e tal, etc. Para não seguir esse caminho, assim, de trabalhar para uma empresa, mundo corporativo. Isso não fazia sentido para mim mais, né? Nem o escritório, essas coisas. Mas mesmo assim, isso já em 2020, né? Eu tava com minha companheira, a Natália, que ela é astróloga. E eu pedi para ela fazer uma leitura de mapa astral. Você já fez leitura de mapa astral? Já, fiz essa semana. Ah, é? Olha que sincronia. E assim, para mim foi uma das ferramentas de autoconhecimento mais profundas também que eu já vivenciei, porque realmente a leitura é muito completa, assim, você vendo como os astros, eles influenciam, assim, as várias casas da sua vida. E eu, em contato, conversando com ela, eu falava, né, que eu estava um pouco frustrado, que por mais que eu estivesse, né, começando o meu próprio negócio e tudo, eu sentia que eu ainda não tava vibrando no meu coração, sabe? Não estava ressoando ainda o que é que eu queria de fato. Eu tinha uma empresa de marketing digital, etc.
E aí ela falou, olha, pelo seu mapa aqui, tá muito claro que assim, o seu trabalho tem que estar ligado com a espiritualidade. Então, você tem um chamado muito forte, o seu propósito de vida é com a espiritualidade, e você tem algo forte na comunicação, especialmente com a escrita, né? Que tem uma casa lá que é de virgem e tal, que eu segui da escrita. Isso ficou na minha cabeça, né? Porque eu sempre, assim, meus pais me falavam que desde pequeno eu gostava de escrever na varanda, às vezes olhando pro céu, assim, eu ficava escrevendo no papel e tal, quando eu era bem pequeno. Mas, ironicamente, na escola, eu sempre tirava nota baixa em redação. Então isso foi pra mim, assim, criança, eu falei, pô, eu não sou bom então em escrever, não é algo que eu sei fazer, eu sempre de nota vermelha em redação, então não sou bom. Então isso foi um talento que eu fui meio que silenciando, sabe? Deixando de lado. Mas quando ela trouxe isso pra mim, meio que relembrou, tipo, pô, então escrita, vou voltar a escrever. E assim, quando eu, às vezes eu escrevia, compartilhava algum texto no Instagram, alguma rede social, eu sentia que as pessoas eram tocadas, sabe? Elas vinham falar comigo, poxa, esse texto aqui, ganhei meu dia, pô, esse texto foi bonito e tal. Então isso me deu esse encorajamento de voltar a olhar pra escrita. E aí, a Floripa tem uma coisa muito mística também, né? Conhecida como a Ilha da Magia. Então lá você, se você estiver atento, os sinais acontecem o tempo todo. E aí eu comecei num momento assim de meditação na praia, eu lembro que fechei o olho, tá? Entrei num momento de introspecção, para tentar ter alguma clareza assim de, tá, como é que eu posso então usar a escrita? Porque ela falou, a Natália falou para mim, por que você não vira escritor? Na hora que ela falou isso, eu, não, mas escritor acho que não é para mim, sabe? Já negando assim, não, acho que não tem a ver, acho que não é. E aí, nesse dia na praia, eu lembro muito bem que quando eu abri o olho, tinha uma mulher correndo assim, e ela tinha uma tatuagem no pescoço. Aí eu falei, siga seu, eu não consegui ver direito, eu fui correndo atrás dela, falei, moça, licença aqui. Deixa eu só ver o que tá escrito no seu pescoço, né? Ela mostrou, siga seu coração. Eu falei, nossa, velho, não é possível, o universo tá falando comigo, sabe? Tô sentindo que eu preciso realmente me jogar nessa questão da escrita. Só que assim, eu nunca tinha escrito um livro, não tinha noção nenhuma de como é que desenvolve um personagem e tal, era uma coisa assim nova pra mim. Mas eu falei, não, eu vou escrever algo. E aí eu tava até em São Paulo, depois tinha viajado com ela, tava aqui em São Paulo. E aí eu tava pensando assim, pô, então eu vou escrever algo que eu gostaria de saber quando eu tinha 17 anos, 18 anos, depois do colégio ali. Quais foram os aprendizados que o Gabriel teve após o despertar que um jovem poderia ter? E aí eu comecei a escrever, só que eu tava escrevendo ainda uma coisa muito assim, tipo, eu trazendo minhas reflexões de vida, do que eu aprendi e tal, não era uma história nem nada. E aí eu parei na página 13, assim, não tava fluindo, tava meio travado. E aí aconteceu uma grande sinal, né? Que aí eu tinha que renovar minha carteira de motorista. E aí eu mandei um e-mail, né, falando pro pessoal do CFC e tal, da autoescola, falando, eu preciso renovar. E o pessoal, então manda pra gente um comprovante de residência. Eu falei, pô, eu tô em São Paulo, não tô em Floripa, não tenho nenhum documento. Aí a mulher falou, não, faz o seguinte, simula uma compra aí na internet qualquer, não precisa nem fazer a compra, só simula e manda o boleto pra gente aqui pra ter o comprovante. Aí tá, vou fazer isso. Aí eu falei no Google, tá, vou simular então a compra de... Aí me veio um livro que eu já queria ler há um tempo, que é O Alquimista, de Paulo Coelho. Ai, é muito maravilhoso já leu, esse então? livro, já. Esse livro é incrível, véio. Esse livro mudou minha vida. Nossa, pode até comentar um pouco sobre o livro, Sim, né? Acho que sim, bom, tem tudo a ver. sem dar spoiler não dá, Tem né? tudo a ver. Que é o Alquimista, enfim, só antes de chegar no Alquimista. Aí eu gerei esse boleto, o livro tava até na promoção, tava R$19,90. Eu falei, eu vou comprar logo, já tá aqui, comprei. E aí o livro chegou lá em Floripa. Quando eu voltei para Florianópolis, né? O livro tava lá, aquela capa laranja. Quando eu comecei a ler o livro, nossa, assim, sabe quando parece que conversa com o seu coração? Tipo, não era mais na mente, assim, era no coração. Eu devorei o livro, em 2 dias eu tinha matado o Alquimista, assim, sabe? E o livro fala justamente sobre a jornada de um pastor, Santiago, né? Que ele tem uma vida normal ali com suas ovelhas, uma vida confortável, de certa forma, ali, fazendo a mesma coisa todos os dias, conduzindo ali o rebanho. E ele percebe que, em um sonho, ele tem um sinal que tem um tesouro aguardando por ele no deserto do Saara, né? E aí ele vai, faz uma consulta com uma cigana que fala que ele precisa ir enfrentar, né, viver essa aventura de buscar o tesouro dele. Então ele abre mão de toda aquela vida de pastor para ir para o deserto do Saara, enfrentar todos os desafios para ir achar o seu tesouro. Então fala sobre você viver a sua lenda pessoal, como se todos nós temos uma lenda pessoal para ser vivida. Só que você precisa se conectar com o seu coração, precisa ter coragem de ir. Então todo mundo sabe, mas apenas uma minoria das pessoas, de fato, vão atrás da sua lenda pessoal. A maioria das pessoas se acomodam a vida dentro do padrão, longe da nossa essência. Então quando eu li aquilo ali, aquela forma da mensagem ser passada pelo Paulo Coelho, eu falei, nossa, velho, eu vou escrever um livro de aventura também, eu vou contar uma história. Porque contando história, você meio que assimila a mensagem, os conhecimentos de uma forma lúdica, de uma forma mais... E é algo muito indígena, né? Assim, a Perfeito, cultura né? indígena, ela... Eu não sei se... Enfim, eu já ouvi falar que
quando dentro de uma aldeia eles querem dar uma bronca em alguém, ou alguém tá muito fora dos costumes, ou do jeito que deveria estar fazendo, ou, sei lá, rouba, faz alguma coisa errada, que chama todo mundo em roda e conta uma história com uma moral explicando que aquilo tá errado. Não existe um chamar atenção, uma punição, mas existe uma moral da história. Tipo, ó, isso é o que acontece. Que lindo. E aí aquilo ensina, né, de uma maneira muito amorosa. Porque eu acho que também existe a gente perdeu muito isso, né? Esse viver em comunidade. É. E eu acho isso muito bonito, assim, que todo mundo se preocupa em orientar aquela pessoa de um jeito amoroso, sem constranger ela, no fim das contas, né? Não, e além disso também, os próprios os pajés, né, os anciões da aldeia, eles trazem muito conhecimento de forma oral, né? Então eles Sim. falam que quando um ancião morre é como se um livro se fechasse. Porque não tem tanto registro, é muito pela oralidade, contando Sim, histórias. Total. E aí, pô, esse livro realmente mexeu comigo. Eu falei, nossa, eu vou escrever um livro, então... E aí foi quando eu tive essa abertura, depois do Alquimista, foi que eu falei, tá, então eu vou escrever. E aí eu lembro que nessa mesma noite, assim, quando eu terminei o Alquimista, sabe quando vem um download, assim, meio que... Assim, eu tenho, da minha vida, assim, eu tenho principalmente a parte de pai, eu tenho famílias que são da religião espírita, de Umbanda também. Então, assim, eu sinto que essa parte espiritual sempre teve presente, sabe? Só que só há poucos anos que eu comecei a olhar mais pra frente, de forma mais concreta pra isso. E aí eu tive uma descoberta que a minha mediunidade vem muito através da psicografia, né? Então, eu lembro até que uma vez eu tava o livro dos médiuns lá no meu quarto, assim, e aí eu abri uma página aleatória e era exatamente o capítulo que falava sobre. Aqui começamos a falar sobre os médiuns escreventes, os médicos psicográficos. Então, nesse momento, quando eu comecei a falar que queria escrever um livro, quando eu tomei essa decisão, meio que veio vários downloads, assim, sabe? Como se a história já que tivesse toda meio que preparada e recebe, assim, sabe? Uma canalização. Sim. Todo artista tem um processo criativo que recebe alguma coisa assim, né? Você também deve ter suas inspirações, né? Não, eu tô rindo porque eu acho muito legal, assim, o meu trabalho hoje é trabalhar com desbloqueio criativo, que é pra gente acessar esses downloads, né? Então, eu tenho uma teoria, assim, que eu acho que a criatividade em si, ela é muito vasta, ela é muito ampla, e o mundo espiritual, ele é muito maior do que a gente consegue conceber mentalmente. Então, a gente fica, muitas vezes, querendo explicar e pôr em caixas e tal, e é uma coisa, assim, realmente muito maior do que a gente consegue explicar. Mas dentro do desbloqueio criativo, quando eu sinto que é uma portinha que você abre para esse lugar de permitir sentir. Porque quando você canaliza, quando você baixa esse download, quando você recebe essa informação artística, cada um recebe de um jeito. E hoje, cada vez mais eu vejo, né, minhas alunas, cada uma tem a sua maneira de receber a arte, né, de receber. Você traz muito para escrita, eu trago muito para pintura. Muitas vezes eu gosto muito de escrever também fui uma criança que achava que escrevia muito mal e me reconectei com a escrita nesse lugar de receber um texto e falar, eu preciso pôr isso no papel, eu nem sei de onde vem isso, mas nem sou eu que tô escrevendo, mas preciso pôr. E aí tem um livro que chama Big Magic, A Grande Magia, você já leu? Nossa, tá no meu quadro. Eu não comecei a ler não, mas tá ali pra começar essa semana. Você vai gostar muito, porque ela explica muito sobre isso e ela conta vários processos criativos de várias pessoas. Então, como que cada um tem um processo criativo diferente. Tinha uma moça que ela descreve como que ela tá andando na rua e vem um texto passando e ela saiu correndo atrás do texto, tipo, volta aqui. Legal. E aí, por exemplo, um dia eu tava na praia, até tava, sabe, eu tocava a cabeça em outro lugar e me veio, escreve. Aí eu comecei a escrever, né? E aí veio. Tem dia que eu tô muito angustiada, tô com alguma emoção muito forte, eu preciso pôr essa emoção pra fora e aí me vem uma resposta. Tem dia que você tá só se divertindo e de repente você fala, nossa, olha o que aconteceu. Então eu acho que é uma abertura a soltar o controle, que eu acho que é um pouco o que a gente falou na meditação, né? Porque eu acho que a criatividade, ela vem desse lugar da gente, não, quero construir um texto maravilhoso e assim, e que vai impactar as pessoas, e que as pessoas vão chorar, e que vão rir, enfim. E a gente cria essa cerca em volta do que aquilo vai ser mentalmente. E aí esse é o bloqueio, a crença que você coloca antes do que veio. E aí você não permite com que venha algo muito mais genial. Botou um filtro, né? Você botou um filtro e você botou uma prepotência de que a sua mente, digamos assim, sem a sua emoção, coração e sua conexão espiritual, pode te trazer algo muito maior. E não, mas a gente tem uma prepotência de que, tipo, não, eu controlo que essa peça com essa vai ficar maravilhoso. E aí né? E a nossa expectativa bloqueia e limita. Quando você solta o controle, deixa fluir, permite com que a inspiração baixe e você fala, você não questiona, essa inspiração tá ruim, essa inspiração não tá boa, nossa, que ideia de jirico. E você só faz, você só flui, né?
E aí sim você recebe esse presente, que é a canalização, uma resposta do divino, uma criatividade maior. Mas esse livro, ele fala também sobre essa captação do mundo das ideias, de coisas que já existem em mundos paralelos e que a gente simplesmente tem essa anteninha e que cada um vai captando. Então que as ideias vão baixando, né? E a gente vai captando ela. Quem tá com a anteninha mais ligado, capta. E a ideia, ela precisa vir. Porque a ideia, ela também faz parte, né, desse processo evolutivo nosso, da criatividade. A gente evolui como humano por conta da nossa criatividade. Então, a ideia tá no ar, quem capta essa ideia primeiro e executa é quem acessou. Tanto que tem uma frase no livro, no filme do Allan Kardec que eu acho maravilhosa. Ele começa a ter esse contato espiritual e eles falam, você precisa escrever esse livro. Ele fala, eu não sei, eu vou pensar, não sei se eu quero e tal. Eles falam assim, fica tranquilo, se não quiser tem mais 10 pra fazer. Então eu acho que a ideia é muito sobre isso, é quem capta e quem faz. Perfeito. Porque a ideia tá aí. Você sente que, tipo, as melhores ideias, elas são as que vêm? Ou as que você, por exemplo, você falou, a algum momento você sente que você quer falar aquilo e em outro momento você tá andando, a ideia vem. Você sente que tem diferença de qualidade ou cada um é seu processo diferente? Eu acho que não tem. Eu acho que, por exemplo, tem umas que vem tipo esse texto, baixou uma inspiração, eu já escrevi 3 páginas. E depois eu fui lapidando. Porque eu acho que a gente também entende e a arte, qualquer arte, assim, você lapida ou não. Tem umas que baixa pronta e tem umas que você precisa lapidar. E eu acho que é sempre essa dualidade entre o mental e o emocional, entre o mental e o espiritual. É essência e ego também, né? Essência e ego, e encontrar esse lugar do meio. Porque eu acho que a gente também tende muito a... Não, isso é o espiritual, isso é perfeito, o espiritual... Tá, só que a gente tem tanto filtro que por mais que a gente baixe, nunca vai ser 100% pura mensagem espiritual. Nem Chico Xavier, até ele fala que pra ele, às vezes, ele tinha que ir se purificando mais pra receber a mensagem mais pura. Então, quem dirá a gente? Sim. Mas eu acho que você vai gostar muito desse livro. Legal. É um da capa colorida, né? Chama Big Magic. Boa. Mas você tava terminando de falar Não, legal você descrever toda essa... Porque é exatamente isso, assim, essa vontade de expressar. Então, pra mim, quando veio assim no sonho, eu tenho muita coisa de sonho também, então... Já veio assim, ó, vai contar a história de 2 jovens, um da cidade, um indígena. Eles vão se conhecer na floresta amazônica e eles vão trocar informações entre a cultura da cidade, do povo da floresta. Vão enfrentar os inimigos, serpentes, isso aqui. Começou a vir assim, tipo, opa, beleza. Então, comecei a botar os tópicos e tal. E aí, como você falou, depois é lapidar e desenvolver aquilo ali. Mas a ideia central meio que veio, assim, sabe? Em 2 noites. E aí eu comecei a escrever e tal, beleza. Só que ao mesmo tempo eu tava ainda admirado com o Alquimista de Paulo Coelho. Que esse cara, assim, ele conseguiu trazer naquele livro, assim, o que eu acredito também, sabe? Aí eu comecei a olhar, acompanhar ele no Instagram e tal. E aí um dia eu vi que ele tirou uma foto com a esposa dele, a Cristina Oiticica. E aí quando eu fui no Instagram dela, eu vi que ela era uma artista plástica, que é uma pioneira, assim, da ecoarte. Ou seja, ela faz um trabalho maravilhoso que ela pinta telas. Depois ela enterra essas telas embaixo da terra, deixa 9 meses, como se fosse assim, a terra gestando aquela alquimia ali. E depois de 9 meses ela escava. E aí aquela interferência na natureza com a arte dela cria a arte final. Então, assim, quando eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa. Assim, nunca tinha percebido um artista que tem essa comunhão com a natureza, sabe? E aí eu vi que uma das publicações dela, ela tinha feito uma parceria de mandar telas para uma aldeia indígena. Eu falei, nossa, que legal, ela também se conecta com essa coisa da causa indígena e tal. E aí, coincidentemente, a sincronia era a tatu. Ela tinha feito uma ação com tatu. E aí eu falei assim, nossa, então ela conhece um tatu da Bahia e tal. Você já conhecia o tatu? Não conhecia o tatu. Ah, tá. E no livro, eu já descrevia que o indígena ele ia ser um jovem liderança do povo, que a comunidade dele, assim, a aldeia ia respeitar bastante. Fisicamente, eu já descrevia mais ou menos o personagem. Quando eu vi o Instagram do tatu, eu falei, meu Deus, velho, é o Tupã do livro. O Tupã. Nossa, então a ideia de escrever veio antes de você ter ido? Antes de ter ido, velho. Por isso que foi uma coisa assim, tipo um chamado, sabe? Que eu falei, nossa, mas o tatu é... Você nem tava pensando em escrever sobre indígena, floresta, nada disso. Veio meio pelo sonho, ou você já tava? Veio pelo sonho. Eu falei que eu vou escrever, eu vou ser um canal aqui e vou escrever, porque a minha missão, o meu propósito de vida é com a escrita, eu vou escrever um livro. Mas o meu livro é mais assim, pra falar com jovens sobre reflexões de vida que eu acho que eu aprendi depois dos 20 e pouco, depois do despertar espiritual, que seria legal ter aprendido ali depois da escola, né? Que é quando você começa a tomar decisões mais alinhadas. Nossa, podia ter aula de espiritualidade na escola. Porra, né? autoconhecimento, velho. Você não sabe nada sobre o que você gosta de fazer, os seus analfabetos emocionais. Exatamente. Né? E aí, quando eu vi, assim, o tatu e, assim, nas legendas, o povo pataxó, eles têm muita questão o Tupã, pra eles, é o criador, né? O Deus. Então,
Falei, nossa, não é possível. Então é como se eu tivesse acessado meio que o campo dele e já tivesse descrevendo um pouco do quem era o Tupã, ou quem era o Tatu da vida real. Aí mandei uma mensagem pro Tatu, falei, velho, desculpa, você não me conhece, mas assim, eu tô escrevendo um livro, eu acho que o personagem tem tudo a ver com você, eu preciso te conhecer, irmão. Aí ele falou, pô, guerreiro, assim, eu não gosto de falar muito pelo WhatsApp, se você puder vir aqui me ver, a gente conversa. Eu falei, eu não tô na Bahia, eu tô em São Paulo. Ele, então a gente vê aí como a gente pode fazer, porque eu falei, mano, eu tenho um livro que eu tô escrevendo, eu sinto que é um propósito de vida, fala sobre a mensagem da floresta, e eu preciso, assim, te conhecer porque eu acho que você tem tudo a ver com a história, velho, eu acho que eu acessei de alguma forma, assim, quem é você, enfim. Aí eu falei pra minha namorada, eu falei, velho, é o seguinte, eu acho que o universo tá me conduzindo pra gente ir lá em Caraíva, velho. Vai na coragem. Caraíva te chama. Te chama, Você não escolhe pra Caraíva, você não escolhe nem quando você vai, nem quando você vai embora. Pois é, velho. Cara, depois eu te conto, mas pra mim Você também teve um chamado, foi? Caraíva foi bizarro. Tipo Caraca. assim, depois eu te conto. Massa. E aí eu falei com a Natália, assim, minha companheira, ela é incrível porque ela cola comigo mesmo, assim, sabe? Tipo, que é uma coisa meio louca, né? Tipo, meus pais, você vai pra Caraíba pra escrever, uma coisa que não dá nem pra explicar direito, né? Ninguém te acha normal, não é normal tipo isso, isso, né? tá? Não, velho, eu vou porque eu tô sentindo chamado, meu coração tá vibrando. Comprei a passagem e aí fui pra lá. E aí fiquei no Xandó, né? Ali perto da aldeia Porto do Boi. O Xandó é um bairro, né? Caraíva é uma vila e hoje em dia ela tá super cheia. E aí o Xandó é um bairro indígena que eles estão construindo casas e tal e alugam essas casas, mas é um terreno indígena, né? Uma terra indígena, Uma terra perfeito. É indígena. bom frisar isso, uma terra indígena. É. E ali em Caraíva foi quando, ali naquela proximidade, que é a Rota de Descobrimento, né? Que quando as primeiras caravelas chegaram. Então, ali inclusive, eu acho que Caraíva significa terra invadida, né? Alguém me falou isso. Interessante, eu acho que não é sabia. isso. E é bom frisar porque ali tem uma energia também, assim, de quantas mortes, quanto sangue derramado. Tem muito indígena, forte, principalmente, né? Chega me arrepio aqui, porque é muito forte, realmente, assim. É mesmo. Então, quando eu fui pra lá, eu comecei a acessar também esse campo de dor que tem lá. Assim, com a consciência que eu tenho, eu comecei a ver algumas contradições, né? Eu percebi que, por exemplo, o fato de ter um turismo muito forte pra Caraíva, né? Você vê hoje em dia muitas pessoas indo lá, turistar, passar alguns dias, tirar foto e tal. Então, eu conversando com os indígenas, principalmente do povo Pataxó, na aldeia Porto do Boi, eles falaram, né, que a iniciativa privada começou a meio que encarecer toda uma região, né? Então, assim, você vê que as coisas são mais caras lá, um preço mais elevado. E, de certa forma, assim, quem mais se beneficia com isso são os próprios empresários, né, que criam suas pousadas, restaurantes e tal. Mas boa parte da riqueza não fica na terra lá, não fica. Não, você vê que a própria Xandó carece de iluminação, de estrutura mesmo, né? Você vê que a terra é uma terra fofa. E não digo assim, tem que construir prédio, não é isso. Mas o mínimo de você poder ter um local para você jogar o lixo, você ter uma iluminação, ter segurança. Então, é uma terra assim, que você vê que tem muitas contradições, muitas dualidades. Mas chegando lá na aldeia Porto do Boi, foi que eu tive a minha aula ao vivo, assim, sabe? Tipo, ali foi uma aula que eu tive com eles, assim. Só como observador, anotando e fazendo pergunta, velho. E você ia pra lá todo dia? Todo dia, conversar com eles. As palestras são incríveis, né? Então, quem tem a oportunidade de visitar, fazer um tour com eles lá, que eles falam um pouco da história do povo Pataxó, da cultura, os cantos também, que são muito fortes. Gente, a primeira vez que eu fui, eu comecei a chorar quando eu entrei, quando eu vi a placa, e terminei de chorar quando eu saí, assim. É muito forte, a música, é um negócio assim. E eu acho legal de falar também o quanto que é um povo sofrido, né? Porque eu acho que isso é algo que eu gosto muito de relembrar, a gente que é brasileiro, porque a gente estudou, todo mundo no Brasil, o que a gente aprende na escola é que o Brasil foi descoberto. E, na verdade, a gente não foi descoberto, a gente foi invadido, né? Saqueado. E a gente foi saqueado, e a nossa cultura foi saqueada, e a nossa história foi saqueada. Então, por isso que essa conversa que a gente tá tendo, o seu livro, tudo isso, eu até fico emocionada, porque é um retomar de algo essencial. Perfeito. E isso que a gente tá falando de desbloqueio criativo, a gente perdeu porque a gente tá na cidade. E quando eu conheci o Tatu a primeira vez, a gente foi lá conversar, eu falei assim, mas como que é o seu processo criativo? Ele olhou pra mim com uma cara de tipo, que essa maluca tá perguntando? Sei lá, eu fecho o olho e pinto, não tenho... eu não tenho nenhum bloqueio em pintar, sei lá, me olhou com uma cara de tipo, que pergunta é essa? Então, eu acho que a gente perdeu isso. E eu acho que a gente tá tão adoecido por conta disso. E quando você escuta, né, isso que você falou das palestras da Tapia, palestra da galera que explica o que aconteceu ali, porque os donos da minha casa também são indígenas e eu sempre fico pedindo pra eles me explicarem o Fogo de 51. Você já viu esse documentário? Com certeza. Que é o Massacre de 51. Se vocês quiserem, põe no YouTube aí pra assistir. É uma coisa, assim, muito forte.
Mas a gente tem que relembrar que a gente foi invadido, que continuam tendo mortes, continuam tendo invasões, continuam tendo tirando as pessoas da terra de uma maneira extremamente violenta. E a terra deles, né? Porque eles estavam aqui antes. E o quanto que, por exemplo, uma coisa pra vocês terem uma noção do nível de absurdo que é, não podia até 50 anos atrás, acho, né? Ter um nome indígena no cartório. Tinha que ser um nome branco. Nossa. Então, assim, é muito forte. Violação, né? Da cultura. Uma morte da cultura mesmo, né? E tinha que se converter a cristão, né? Católico. E assim, os rios contaminados, a terra contaminada, a terra queimada, sem poder ter esse poder de viver da sua própria cultura, né? Então, a cultura foi dizimada e ocultada de nós. E é o que você falou, a gente é branco descendente de indígenas se a gente tá no Brasil. Todos, né? Então... Não, nossa. Então, eu acho que... Eu queria trazer isso porque eu acho que isso eu só descobri lá, com 30 anos. Perfeito. E, inclusive, isso acontece também, até o Biraí, que é um dos indígenas, ele falou assim, se os professores de história de vocês que contam a história dos povos indígenas nunca visitaram uma aldeia, eles vão só reproduzir uma narrativa do homem eurocêntrica. Exatamente. Então Totalmente. você continua achando que o Brasil foi descoberto, que os indígenas são preguiçosos, todos aqueles estereótipos, preconceitos. Então é importante você visitar uma aldeia, é importante você ouvir da boca deles, sabe? E o meu livro eu tento trazer o máximo as palavras deles, da forma como eles falam, da sabedoria deles. Não uma visão de uma pessoa que não conhece nada, trazendo o que eu acho. Não, deixa eles falar, deixa os livros agora irem com a mensagem deles, da floresta. Sim. Entende? Sim. Então foi um grande aprendizado, assim, lá foram tipo, dias que eu realmente, assim, desconstruí várias, ainda temos preconceitos, porque nós estamos aqui condicionados a reproduzir, né, mas a ideia é a gente desconstruir esses preconceitos em relação aos povos indígenas, porque não é também o índio, como se fosse um só, igual, sabe, tem tantos povos diferentes entre eles, culturas, línguas, histórias, então... Sim. Uma dúvida aqui, a gente falou, vocês estão falando muito sobre não perder a essência de a gente estar na cidade e acaba não tendo esse contato. Só que você falou com o pajé pelo WhatsApp. Como que é isso com eles lá? Porque eu não consigo imaginar isso, cara, porque na minha cabeça o índio tá lá isolado do mundo, sem ter contato com ninguém. Mas eles têm WhatsApp, então, eles também não estão... muito. Então eles não estão tão, tipo, do mesmo jeito que a gente tá sem nenhuma conexão com eles não estão sem nenhuma conexão com a gente, né? Tipo, como que é isso? Tá, eu falei com o Tatu, ele não é pajé, ele é um indígena também de lá. E essa pergunta é interessante, eu boto no livro isso, porque assim, se a gente for pensar nas roupas, né, tipo assim, a gente usa as mesmas roupas de 1500, mudou bastante, né? Então, da mesma forma, eles também se adaptam. Então, assim, é normal que eles também tenham acesso à tecnologia. Nem todo indígena ele precisa morar na floresta. Ele pode ter uma aldeia que pode estar próximo a uma zona um pouco mais urbana. Então, isso também é forma de você entender que, não, na verdade, não é essa visão que eles têm. Então, eles têm, sim, tecnologia, eles têm contato. Às vezes, pode ter um povo mais isolado no meio da floresta amazônica que não tem. São povos isolados meio que não tem contato. Mas, hoje em dia, já mudou. Então, você vê indígena na universidade, morando na cidade. Então agora tem essa mistura, sabe? Não é mais como a gente tem essa visão do índio. Não é porque ele tá na cidade que ele deixa de ser indígena, né? Exatamente, não deixa. Porque a cultura deles ainda é indígena, é sangue indígena, eles estão lá. Eles vivem os cantos dele, a cultura deles. E é muito misturado já, né? Eu fui numa aldeia recentemente, no Bugigão. Você chegou aí no Bugigão? Não. E aí você chega lá, é realmente meio da floresta, tem uma casinha, tem um Wi-Fi, no meio mesmo da floresta. E a cultura religiosa, espiritual, é muito interessante, porque já mistura muito Umbanda, espiritismo, catolicismo, cultura indígena, né? Perfeito. Então, assim, eu também não posso falar de outras aldeias que eu não conheço, mas as que eu conheço também já foi se mesclando. Sincretismo total. Já foi se mesclando com a cultura ao redor, né? É verdade. Então já tem uma atualização e também tem essa influência do externo, né, com eles. Da internet, enfim, tudo isso. Então já é uma mescla boa, assim, né? Sim, sim. E aí, sobre esse massacre 51, né, que conta, né, que assim, antes, quando eles estavam lá ocupando aquele território, que eram deles, tem um conflito muito forte lá em Caraíba, na questão dos fazendeiros e tal. Então teve esse massacre, né, onde os fazendeiros invadiram, botaram fogo em tudo, expulsaram e mataram muitos anciões dele. Então, assim, quando eles cantam essa música até, que é uma música que, porra, é muito forte, você sente a dor, assim, na mensagem, sabe? Você sente quanto eles se sentem ainda feridos, né, por esse desrespeito. E até recentemente, o Tatu, outro dia, ele mandou uma foto, falou assim, irmão, acabaram de matar 2 parentes meus aqui.
Então é algo que tá acontecendo hoje, em 2023, Exatamente. sabe? Não, porque fica uma coisa tipo, mataram a... Não, é hoje, É é semana hoje. passada. E é Exato. tipo a menina que tá morando a 200 metros da onde a gente mora, entendeu? Então, e assim, você vê a quantidade de pessoas que tá defendendo essa causa que morre também, Sim, né? sim. Então é uma coisa assim, continua existindo uma guerra, continua existindo algo muito predatório, muito triste, e que a gente não consegue ter voz nesse lugar, né? Então eu acho que talvez isso, eu sinto que Caraíva tem trazido esse chamado para todos, e eu me conecto com muitas pessoas que estão lá nesse chamado também de reconectar com essa conexão, não só da essência que é bom para cada um de nós, que eu acho que todos nós que somos da cidade, que nos desconectamos, deveríamos voltar para esse lugar de essência da natureza e tal, mas também para poder reestabelecer essa cultura existente, ou seja, que essa cultura possa existir, né? Então eu acho que tá tendo esse chamado dos dois sentidos, para nós e para que a gente possa também trocar com eles, que, né, que eles nos ensinem tudo que eles têm para ensinar e que a gente possa dar visão para isso, para que as pessoas possam, a gente possa ressarcir na medida do possível um pouco essa injustiça que aconteceu, né, de uma certa forma. Meio que tomar consciência para ter novas atitudes, né? Que aí começa a mudança, né? Tipo, você vai lá, você bebe da fonte, faz suas mudanças internas, chega aqui na cidade, traz, espalha um podcast, um livro, enfim, cada um faz uma contribuição, né, para essa causa. Porque eles são hoje os guardiões da floresta mesmo, velho. Então, assim, pode ver que a maior parte das florestas que ainda estão preservadas são em áreas indígenas, demarcadas. Porque se não tiver demarcação, já o pessoal passa, velho. O agronegócio é uma parada, assim, muito forte, tá ligado? Então, tem que ter essa... A gente tem que se juntar nessa causa, nessa luta, porque se não tiver natureza, acabou pra todo mundo, pô. Todo mundo não tem vida sem natureza. Só que parece que é uma coisa assim, um papo meio de... de maluco, de né? maluco, natureza, Colocaram abraçar árvore, nesse mas lugar, não tem como. E eu acho mais doido, porque assim, o quanto que essa desconexão é tão profunda que as pessoas ainda nem sabem o potencial que a natureza tem, né? Porque assim, morando lá, qualquer coisa que me tire minimamente do meu eixo, é só eu olhar pro mar, é só eu pôr o pé na grama, que a coisa muda. Então a natureza, ela tem uma potência de centramento, de paz, de tranquilidade, de cura, que eu acho que muita gente nem se... Eu, particularmente, fui descobrir isso há 2, 3 anos atrás, sabe? Então, por isso que eu acho que eu também me sinto nessa missão de tipo, poxa, todo o sofrimento que eu vivi até 28 anos, se eu tivesse noção de que só de estar em contato com a natureza aquilo tudo poderia ser transformado, que a natureza conversa, que a natureza te explica, que a natureza te acalma, te acolhe, tira suas emoções, e a gente perdeu isso. Exatamente. Precisa se reconectar, né? É porque o estilo de vida da cidade, o estilo de vida frenético, só prédios, você não tem contato com a natureza, você vai se distanciando dessa sua essência, então você vai se drenando, você vai vivendo uma rotina meio como zumbi, né? Sim. Automático e tal. Automática. Então, às vezes, você precisa fazer um retiro na natureza para poder recarregar, mas será que não é melhor você já viver o estilo de vida? Hoje em dia tem até empresas que estão botando agora uma coisa chamada ground, né? Que é os funcionários pisarem 5 minutos na grama para carregar e depois... Ou seja, até as empresas agora estão entendendo que, velho, você precisa estar em comunhão com a natureza, velho. Tipo, não tem como você estar bem, você mesmo, com qualidade de vida, se você não tem... Porque a gente é natureza. A gente é natureza, somos filhos de Gaia. Né? Então, a partir do momento que você renega a sua mãe, né, nesse sentido, você não tem como... Você nega uma parte sua. Exatamente. Você nega essa parte fluida, que é o que a gente tá falando, que é pra você poder fluir na vida e soltar o controle. Perfeito. E essa nova era que nós estamos entrando é justamente essa comunhão, né, velho? Tipo assim, é voltar pro... Dizem que é o futuro e ancestral. É voltar para nossas origens. As origens é essa, na terra, é pé no chão, pé na areia, é contar histórias em grupo, em rodas. Enfim, é só esse resgate mesmo. Sim. A origem. E a frase do Alok também, que eu amo, acho que ele tá fazendo um trabalho muito lindo também. Mesmo. Que assim, quando eu vi aquele mundo de indígena na ONU ali, eu fiquei assim, emocionada. E aí ele fala, antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. Eu acho que essa frase resume tudo, né? Representa bem, sim. Porque é tipo, o Brasil tem 500 anos. Oi? Deus falou há 500 anos, pera, vamos criar o Brasil agora porque os europeus chegaram, foi isso? Exatamente. Tem pirâmide dentro da Amazônia, os caras acham que dura 500 anos. Tem pirâmide lá dentro. Quanto tempo não tem essa pirâmide lá? Não, foi os europeus que construíram. Eles até chamam o Brasil de Pindorama, né, pro Pataxó. Porque antes de botar o nome de Brasil, era Pindorama pra eles, assim, na língua deles. Ai, que então, legal. Várias coisas Só tem uma música mesmo. Pindorama.
Chama, filho. Nossa, é verdade. Não, várias coisas que a gente não sabe. É também, bem que ele já- infantil essa música. Caramba, eu via na época da cultura, quer ver? Eu nunca tinha ouvido. Caramba. E aí você chegou lá e conheceu eles, e aí. Não, e aí quando eu conheci, assim, porque a primeira vez que eu vi ele ao vivo, inclusive a gente consagrou o rapé juntos nesse dia e tal. Aí eu falei, nossa, eu tinha que estar aqui mesmo, né? Porque foi na hora a conexão, sabe? Assim, eu sinto que é um irmão de alma mesmo, de outras vidas, não sei. Mas assim, uma conexão, proximidade, aí a gente começou a trocar. E aí ele trouxe mais do povo pataxó, da cultura deles e tal. E aí eu li o livro pra ele, li o livro todo, assim, a gente ficou uma noite inteira, assim, eu lendo e tal. E ele viajando, assim, na história, e ele assim, várias perguntas que eu tinha, assim, às vezes nomenclatura que eles usam, a forma mais correta de colocar as palavras. Então ele foi me ajudando, assim, então foi uma... eu digo E ele que foi- escreve super bem, né? escreve super bem, é um artista, porra, maestria, assim, na arte dele. Então, eu digo que é uma construção coletiva esse livro aqui, sabe? Não só dele, como também da Tapi, do Biraí, também, que foi uma pessoa que tive a proximidade. Consagrei na oca deles, na Ayahuasca também, no último dia. Fui lá também, foi bem forte, assim, nunca tinha consagrado com os povos indígenas, com o pataxó, aquele canto, o tambor. Lá em Porto do Boi mesmo. Lá em Porto do Boi, foi. Aí também foi muito forte. Então, assim, eu sinto que foi uma grande missão, assim, sabe? Eu fui lá, tive essa missão pra voltar aqui e levar essa mensagem. E aí, graças a Deus, no lançamento do livro na Amazon, a gente conseguiu ficar em best-seller em 3 categorias. Em educação, vida de demais. estudante, rede mágica. Ah, mas Então, vamos falar, né? Mostra o livro aí pra sim. galera poder comprar. isso aqui é uma amostra, né? O livro físico ainda não tá. A gente vai pra lançar talvez o final de março ou em abril. Ah, Então, tá. estamos... últimos detalhes assim, com a editora. Mas já tem, já disponível na Amazon. Então, quem quiser ter acesso... É, eu Tá, baixei já. Tem pro Kindle também, Kindle, né? Essa versão que vai ser lançada física teve algumas mudanças também, que eu fiz, assim, de algumas coisas. Mas quem quiser se conectar com a história, tem aí. Boa, E aí eu obrigada. achei, você falou até do Alok, eu achei bem interessante que, assim, como eu trabalho com marketing digital, então, assim, eu tenho alguns contatos, assim, de pessoas do meio, assim, digital, e eu fui começar a mandar e-mail para várias páginas grandes, assim, não sei se conhece a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Mídia Índia, e tem o Instituto Social do Dialog, que é um fundo que ele tem que ajuda iniciativas relacionadas à questão ecológica, indígena. E aí eu fui mandando e-mail para todo mundo falando do livro e tal, e assim, as páginas super aceitaram divulgar o livro, então assim, teve uma grande visibilidade, assim. Então eu vi que tem outras pessoas também que estão dispostas a contribuir, sabe? Eu tô achando muito assim, eu tô sentindo de verdade esse chamado das pessoas, e é legal, por isso que eu acho que eu me identifiquei muito também quando eu comecei a ler o livro, porque vem desse lugar de sonhos. Eu comecei a ter sonhos, foi muito engraçado, assim. Eu fiz, quando começou pra mim tudo isso, né, eu já meditava, comecei a ter meu despertar espiritual, mas assim, nunca nem pensei sobre indígenas, nunca foi algo que passou assim pela minha cabeça, apesar da minha cara parecer um pouco. Aí eu lembro que eu tava, pra mim o dia que foi o mais doido assim, foi eu fui fazer um curso de registros acásticos e a gente fez uma meditação ativa e tal. E aí dentro dessa meditação é ser com o corpo, você dança e tal. E eu comecei a fazer uma dança e eu via na minha frente uma fogueira e uma roda. Então a dança era meio indígena, era uma coisa assim bem indígena. Falei, nossa, que doideira, né? Uma coisa tão indígena, assim, uma dança tão... muito indígena, como se fossem as rodas que rolam lá em Porto do Boi e tal. E aí passou, e uma dança com uma música e tal na minha cabeça. Cheguei em casa e falei, gente, que doideira, né? Da onde isso? E aí coloquei no YouTube, coloquei, tipo, dança indígena, xamânica, pra eu entender. Era exatamente a dança que eu tava fazendo, era a Nossa. dança que já existia. Caraca. Eu falei, meu, que coisa doida. E aí, nas minhas meditações, começou a aparecer uma índia. E ela conversava comigo, falava comigo. E começava a me dar orientação de várias coisas. Ela aparecia em momentos pontuais, mas aparecia sempre. Aí eu tive, um dia antes de eu ser... 2 dias antes de eu ser demitida, eu tive um sonho também com uma indígena. E ela falava assim, ó, se você não for seguir seu coração, você vai ficar assim. E aí ela me mostrou uma foto, tipo, eu muito velha, muito infeliz, assim. E aí, depois de um tempo, ela me mostrou a pessoa que estava decidindo que ia me demitir. Eu cheguei segunda-feira e fui demitida. Nossa. E no livro que eu tava lendo, aquele livro Quatro Acordos, você já leu? Não. Você já leu os livros A Sabedoria Tolteca, que é Os Quatro Compromissos, xamânica? eu já li. Isso. Ah, tá. Ai, que Quatro Acordos é em espanhol. Ah, Os tá, Quatro Compromissos. sim, já li, sim. Muito bom. Muito maravilhoso, né? E esse livro também, gente, quem puder ler, assim, pra mim foi um grande despertar. E aí, nesse livro, ela
falava assim, se você for demitida é por uma boa causa, confia na vida, confia na vida. E aí eu lembro que eu li essa frase e tentava terminar o texto e meu olho voltava pra essa frase. Aí eu terminava, meu olho voltava e falava, para, eu não quero mais ler essa frase. Aí no dia seguinte eu fui demitida. Caraca, que chamada, hein? É. E aí comecei a ter esse chamado pra Caraíva também, da mesma maneira. Tipo, você tem que ir pra Caraíva. Então foi depois que você tinha sido demitida? Foi. Aí comecei a estudar, fazer outros projetos lá, trabalhar com criatividade e tal. Uhum. E aí foi quando eu comecei a ser chamado pra ir pra Caraíva. E ó que legal que você perguntou, né? Você recebeu a informação antes, né? Aí eu fiz uma roda com as minhas amigas, que eu faço o desbloqueio criativo não só pra mim, mas pra outras pessoas. E faço com música também. E aí a gente abriu o campo e falou, o que tiver que vir de mensagem vem. E aí todo mundo começou a tocar, uma tocou pandeiro, uma tocou não sei o que e tal. E começou a vir informação. E aí eu tava falando minha amiga tava voltando pro Brasil e ela tava com esse chamado indígena também. Ela também tava tendo sonhos com flauta e música indígena e tal. E eu tava tipo, pra onde eu vou? Eu preciso sair de Barcelona, eu não aguentava mais lá. E aí a gente criou uma música que chamava Voa Passarinho Voa. Aí uma da parte da música era, eu não me lembro agora exatamente, mas voa para os braços de Iemanjá. Nossa. E a gente nem sabia que a gente ia pra Bahia ainda. E aí quando eu cheguei em Caraíva foi tipo, parecia que a música já tava contando tudo que ia acontecer, assim. Trilha sonora, né? Caramba. Foi muito forte, assim. E você falou de música, é até interessante também que o Edson perguntou sobre a capa do livro, né? E assim, teve um momento que eu tava em São Paulo, tava em São Sebastião, inclusive que teve agora essa chuva, né? São Sebastião no sincretismo de Oxóssi, né? Que é um orixá que eu tenho muita conexão, que é o caçador, né? De uma flecha só, o rei das matas. Então eu tava lá, eu tava escrevendo o livro, eu tava lendo também o de Davi Copenau, que é A Queda do Céu, que é um livro assim grande, 600 páginas, que é de um xamã Yanomami, que ele fala que o povo Yanomami, né, e alguns outros povos, os pajés, eles todos os dias fazem alguns trabalhos espirituais para meio que sustentar o céu, como se o céu estivesse rachando e fosse desabar, ou seja, uma analogia para dizer que o mundo está prestes a entrar em um grande colapso, e eles estão tentando o máximo que puder sustentar com os trabalhos espirituais deles, né? Então o livro conta sobre a questão do garimpo, tudo que a gente está vendo aqui agora, nessa questão da Yanomami. Então eu estava nessa noite, assim, lendo o livro, pegando alguns trechos, assim, do Davi Copenau, transcrevendo para o meu livro e tal. E aí eu gosto de sempre botar música, né? No meu processo criativo tem um pouco da música da floresta e tal. E aí eu tava ouvindo uma música do neto do Gilberto Gil, que é Fran, o nome dele, que uma das músicas é Raiz. E aí um trecho ele fala assim, pra chegar na raiz tem que olhar pra trás. Ah, isso me veio assim, deu um estalo assim, pra chegar na raiz tem que olhar pra trás. Como assim olhar pra trás? Olhar pro meu passado? Poxa, eu tenho que olhar pro meu passado, velho. Como é que eu vou olhar pro meu passado? Olhe suas fotos antigas, assim, tipo, um diálogo interno. Olhe suas fotos antigas no Instagram. Aí eu comecei a passar, assim, 2020, 2019, 2018. Aí chegou em 2014, velho, uma foto chamou a atenção, assim, que era uma montagem que minha irmã tinha feito, assim, eu tava jogando bola, que tem eu aqui e eu aqui, assim, que ela fez uma montagem. Só que eu nunca tinha reparado que no meio da foto tinha uma árvore que, com essa montagem, a árvore tomou uma forma de um ser, de uma entidade. Quando eu olhei, eu falei, velho, é a rainha da floresta, velho. Eu vou te mostrar depois, porque essa mulher veio dessa foto, de 2014. Uau! Nossa, fiquei toda arrepiada. É. E assim, pô, eu vi... E já chamava Rainha da Floresta? O nome sim. Então ali foi a confirmação. Sabe quando a espiritualidade diz assim, ó, agora pra validar que você tá no Olha, caminho fiquei certo, toda sabe? arrepiada. Tá vendo? Doido, né, velho? Deixa eu só mostrar a foto aqui, só você dar uma olhada. Quero ver. Muito E aí, louco. você falou que, tipo, quando você escreveu a história, o enredo você inventou, de certa forma, mas você colocou coisas que você foi vivendo lá. Então, a ideia veio antes, certo? Quando você foi vivendo as coisas lá, meio que você já foi batendo no livro, tipo, caramba, isso aqui encaixa muito no livro, ou só depois que acabou a experiência você fala, não, deixa eu puxar o que dá pra colocar no livro? Mano, assim, eu senti que foi meio que uma sinergia, sabe? Assim, boa parte da história já tava meio que sendo escrita, a aventura, mas quando eu cheguei lá, foi tipo os capítulos mais ricos do livro, sabe? Foi assim que eu até falei, pô, como é que eu vou encaixar agora a história aqui do Caraíva, tudo isso aqui que eu tô vivendo com... Mas acabou que, tipo assim, era como se tipo, eu precisava viver na prática, na pele, pra botar, e aí fez todo sentido assim, a história, sabe? Caraca, que da hora. É, Aqui, ó, o que eu ia mostrar pra vocês, a música infantil aí, ó. Pindorama? Pindorama é o Brasil Brasil de de Cabral. Cabral, ó. Tipo, Legal, velho. eu escutei na TV Cultura essa música. Aí, TV Cultura. Aí quando você me falou, me deu um estalo, É. olha, tipo... É como eles chamam, tá vendo? É que tinha Uau. algum incentivo, assim, a alguma coisa... Ó, e é bem o texto é sobre, né? Porque eu achei que era Pindorama, mas não tinha nada a ver com Não, tá com falando isso. exatamente, Brasil de Cabral. Uma brisa. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Porque ainda Massa. tem a letra é sobre isso, ó. Fui muito além dos domínios de Dom Manuel. Tipo, Nossa. é uma música que fala, ó, não é dos portugueses não, tá ligado? É As nossa. mensagens estão aí. Uau.
Cara, essa foto aqui Você conseguiu me ver? emocionou muito. É? Que forte, realmente parece uma pessoa. Tem como mostrar a foto? E Tem. realmente a ilustração tá igualzinha. E olha como em cima, no rosto aqui, imagens que você começa a tipo, observar. parece uma mulher aqui embaixo, mas parece Uns um rostos, ser uns seres em cima da dessa floresta. mulher, Comparar né? a foto com o livro. É muito louco essa foto aí, velho. Foi tipo Nossa, é uma... muito forte. Eu nunca tinha visto, tava no meu Instagram desde 2014 essa foto. Então essa música me veio, tipo, olhar pra trás, aí comecei a conectar, e aí virou a capa do livro. Caraca, então isso que eu acho lindo, assim, de trazer também, como que as coisas são sutis, Sutil, né? né? Sensibilidade pra acessar, né? É, porque às vezes a gente quer, sei lá, que baixe um texto e você canalize que nem Chico Xavier e você faça exatamente, assim. não precisa ser assim, velho. E as coisas vão vindo de uma maneira fluida, leve, e desse lugar de confiar que, né, Perfeito. você poderia ter falado, raiz, e daí? Foto, e daí? Né? Mas é essa abertura mesmo. Exatamente, eu concordo com você, velho. Acho que tem que ter essa sensibilidade e abertura pra você poder receber e, tipo, tá, então vamos lá, deixa eu investigar mais um pouco. Não parar ali, sabe? Porque se o sinal, assim, essa linguagem dos sinais não se aprende na escola. É a linguagem da vida, sabe? O tempo todo a vida tá apresentando a gente com sinais. Se a gente tá alinhado com o nosso coração, a gente consegue seguir os sinais, a gente vai vendo que, porra, tudo fez sentido. Até você chegar em Caraíba, como você precisou tomar várias pequenas decisões que vão te levando, né? Exatamente. Eu escrevi um poema ontem não, né? Ontem eu postei. Mas que falava sobre isso. Às vezes a gente quer respostas, a gente quer ter conclusões sobre algo, só que a vida, ela é a conclusão. Ou seja, o que você vive todos os dias são situações que te levam a ter pequenas gotas de consciência, de compreensões de algo que aquilo vai te levar a uma decisão. Perfeito. Mas a gente quer ter uma decisão hoje, agora, definitiva, e nada é definitivo, tudo é mutável, fluido, como um rio, né? Então a gente quer, parece que parar o rio e falar, então isso dentro dessa caixa tá certo. Não, o rio tá correndo, não tem como, né? E eu acho que isso é um grande aprendizado, assim, de soltar o controle, né? Soltar o controle, Não ter esse imediatismo também, tem que ter. Perfeito, concordo. E aí, então, vai relançar o livro agora. Agora vai ser o físico mesmo, eu tô fechando com a editora, então... Eu quero muito que esse livro chegue em escola, sabe? Pra mim, assim, seria um sonho realizado se conseguisse... porque existem editais, né, pra venda governamental. Então eu sinto que essa mensagem, assim, principalmente para jovens leitores, trazendo essa consciência ecológica, sementes, eu penso como se fossem sementes, sabe? Sim. Em alguns terrenos férteis, algumas mentes férteis, vai plantar uma semente que vai florescer. Com certeza. E aí, jovens leitores tomando novas decisões, e aí começa a mudança, sabe? Gerações mais conscientes. Você tinha aqui, esse ano passado, na verdade, já teve o Caju Leitores, você ficou sabendo, em Caraíba? Não. Foi um evento muito incrível que organizaram lá, que foi só para as crianças indígenas, para toda a comunidade. Quer dizer, foi aberto para todos, mas em especial na escola indígena do Xandó. E aí eles levaram vários escritores indígenas, só escritores indígenas, e muitos projetos muito lindos disso que você acabou de falar, assim, de colocar dentro das escolas, ilustrações, coisas bem dentro do coração, assim. Conheci um escritor muito incrível, Cristiano Wapichana também. Sei. Sabe quem é? Sim. E ele também faz esse trabalho muito lindo. Literatura indígena, né? Então acho que, quem sabe, se esse ano tiver de novo, dá uma olhada porque realmente... E toda a cultura, e as rodas de história, que é muito legal lá também. Sobre roda, tem uma curiosidade também que eu aprendi com eles. Eles ficam em roda também porque é uma forma de... Cada parente tá vigiando as costas do seu familiar. Porque se tá na floresta, você pode ter um ataque de um bicho, de alguma coisa. Então, sentar em roda também é uma forma de cada um tá vigiando as costas do seu parente, sabe? Legal isso, né? Interessante. É uma cultura muito, muito rica e nossa. Então, que a gente possa, né, se reempoderar dela, que é de todos nós, e mostrar pra eles também o quão rica é a cultura deles, que às vezes eu acho que eles esquecem o quão maravilhosa é essa cultura que eles têm. Então, acho que, foi muito legal, assim, nosso papo, muito feliz mesmo. É uma coisa de alma, assim, acho que quando é de alma a gente também não tem muita explicação. Mas muito feliz pelo seu chamado, feliz por você estar fazendo isso, assim, por nós todos brasileiros, de modo geral. E por esse papo, que eu acho que é algo que precisa ser falado, assim. Então, é isso, queria te agradecer muito. Você quer falar alguma coisa, divulgar suas redes, o livro, como a galera faz pra comprar? Tá, eu te agradecer muito, Joey, pelo espaço. Engraçado que quando eu tava no meio das viagens todas desse livro, eu pensei um dia assim, se eu tiver no podcast um dia contando essa história, vai ser muito engraçado. E você tá sendo a primeira pessoa que tá dando essa oportunidade. Então, gratidão a eles também. Obrigado você por estar aqui. Então, fico muito feliz que a mensagem está se propagando, que outras pessoas também estão se conectando, fortalecendo essa luta. Quem quiser me seguir é @BL Mendes.
O livro tá na Amazon, então se botar Os Dois Guardiões da Rainha da Floresta, acha fácil. E é isso, quem quiser também trocar uma ideia, enfim, contribuir com algum outro chamado que tenha sobre essa questão indígena, que eu puder ajudar também, para mim vai ser uma honra, faz parte do meu propósito de vida também. É isso, gente. Gratidão demais para vocês que tiveram até aqui. Enfim, se vocês quiserem, meu Instagram tá aí na tela também. E se vocês quiserem participar do curso online de desbloqueio criativo ou do curso presencial, eu também vou colocar aqui na descrição, tá bom? Gratidão demais para vocês que ficaram até aqui. Um beijo enorme. Até a próxima. Tchau.